galera fora da caixa, tudo bem? Vamos falar hoje sobre déficit de atenção. Se você está aqui comigo, sabe que o déficit de atenção atrapalha muito no desenvolvimento da aprendizagem. E bom, como eu tenho falado muito sobre o TDAH, vamos falar sobre o que é o TDAH. TDAH é uma sigla para déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. E hoje vamos falar sobre isso. Bom, déficit de atenção. Nós temos aqui alguns assuntos para falar. Vamos começar pela perda de foco. Bom, o quanto isso nos atrapalha, tanto na aprendizagem das crianças, adolescentes, como na nossa vida profissional. Muito se fala sobre produtividade hoje em dia. Sim, temos falado sobre procrastinação, questões do trabalho e produtividade. Mas vamos voltar um pouquinho para aquilo que nós falamos tanto sobre aprendizagem. Vamos retomar a questão da infância. Por que o déficit de atenção atrapalha tanto as crianças no desenvolvimento da aprendizagem? Vamos dar um exemplo. A criança está na escola, estudando, a professora está passando a matéria no quadro e tem um coleguinha na classe e ela está ali, copiando. Enquanto isso, caiu a caneta. O que vai acontecer no momento? A criança vai fazer assim, ela até vai buscar a caneta, vai pegar a caneta, vai olhar para o coleguinha do lado, pronto, perdeu o foco. Pensa que ela vai lembrar que ela tem que voltar a copiar o texto? Simplesmente esquece, a criança não vai retornar a copiar a matéria, prestar atenção no que a professora está falando, fazer aquela atividade de matemática, não vai conseguir retomar o foco imediato. Ela vai levar um tempo para retomar, processar, e isso faz com que ela perca o conteúdo e muitas vezes ela não consiga retomar a matéria. Por quê? Porque a professora está dando a matéria, dando a explicação e óbvio, é uma sequência, ela vai continuar dando o conteúdo do quadro e aí a criança perdeu aquele espaço de tempo, não consegue acompanhar, com isso não entende a explicação. E aí isso vai fazendo o quê? Repetidas vezes, vai acontecendo muitas vezes na sala de aula. A criança vai se frustrando, vai tendo mais dificuldades, vai se introjetando essa dificuldade e não passa isso a terceiros. O que significa isso? Não conta em casa por que não entendeu a matéria, não diz por que não está conseguindo responder às suas atividades, não fala o motivo. E na verdade até muitas vezes ela sofre bullying, porque ela pergunta para a professora o que ela falou há 3 minutos atrás. A professora falou a explicação e a criança levanta a mão e diz, professora, e tal coisa. E a professora falou 3 minutos atrás. Mas como ela perdeu o foco pela caneta que caiu no chão, ela não escutou. E aí ela sofre bullying, riem dela, e ela começa a ficar com vergonha de perguntar. E entra num processo de não mais compreender a matéria. E muitas vezes a matéria ela é uma sequência. Digamos, a criança está na fase da matemática lá de aprender as tabuadas. Ela não consegue depois, devido a isso, fazer contas com a multiplicação, fazer as expressões e assim por diante, um exemplo simples. E isso muitas vezes vai dificultando a aprendizagem infantil. Isso é um mero exemplo. E aí na vida adulta, como que isso acontece? A pessoa está trabalhando, né? Essa perda de foco vem, às vezes ela está ali trabalhando, pim, dispara um e-mail. Ela, pá, vai abrir o e-mail. Ela estava lá fazendo uma produção de um texto, no meu caso, sou advogada, eu tenho que peticionar. Estava lá concentrada, fazendo aquela petição, pim, disparou um WhatsApp. Pim, disparou um e-mail. Pá, uma ligação. Até retomar aquela concentração daquilo que estava fazendo, demora um tempo. Aí se fala em produtividade. Produtividade, na verdade, significa a pessoa ser produtiva num curto espaço de tempo. Isso se fala muito hoje em dia. Em conseguir ter êxito, em produzir num espaço de tempo eficiente. Ou seja, a gente tem que ser eficaz. E é isso que a gente fala muito. Ser eficaz, o TDAH de maneira eficaz. Conseguir produzir no espaço adequado de tempo. E não ficar horas a mais para fazer a mesma coisa que deveria se fazer, porque normalmente as pessoas, elas têm o quê? Elas se autoexigem fazer o trabalho, principalmente pelo comprometimento. Então aquilo que ela deveria fazer em 1 hora, ela leva 3 horas, porque ela se desconcentra com inúmeras tarefas. Isso é
falta de eficiência. Ela não consegue ser eficaz. Não é que ela não é eficiente no trabalho, porque ela faz o que tem que fazer, mas ela não tem a eficácia de fazer no tempo certo. Então ela demanda inúmeras tarefas que vêm e ela não faz a produtividade do que precisa, porque ela se distrai muito facilmente com tantas coisas que vêm e tira o foco. Isso pode acontecer até com quem não tem o déficit de atenção, porque muitas vezes a rotina diária pode te tirar o foco. No entanto, quem tem o déficit de atenção, qualquer coisa tira a atenção na hora da produtividade. Vamos agora à questão do mundo da lua. O que significa isso? Vamos pensar na criança. A criança está lá, deveria estar prestando atenção na professora, olha para sua janela e fica no seu mundinho encantado, pensando lá longe o que ela tem para fazer. A gente brinca que ela está lá naquele mundo da lua, né? A gente diz que a janela da escola vira o seu mundo encantado, em vez de ser a sala de aula, ou aquilo que ela deveria fazer. Hoje nós sabemos que não tem só a sala de aula influenciando a vida das crianças. Nós temos sistema híbrido, crianças que ora vão para a sala de aula, ora tem que estudar nos computadores. Nós temos crianças que estão plenamente em home office, ou seja, estão estudando 100% online. Ou seja, o mundo mudou, muita coisa mudou. Então pode ser que a sala de aula hoje seja a tela do computador. E esse mundo encantado pode ser que não seja a janela, e sim o próprio computador. E isso dificulta muito, gente, porque ali nós temos um mundo de opções para a criança. A um clique nós temos o quê? Uma série de opções, e não só a aula. E isso faz com que a criança se distraia muito mais e perca o foco. A questão é que tem crianças que muitas vezes, em fazer inúmeras atividades, ela pega mais a atenção e se concentra e aprende mais quando ela tem inúmeras questões a ver. Mas quando se fala de déficit de atenção, de não conseguir prestar atenção, é quando ela faz só uma coisa e ela tem que se concentrar para fazer uma tarefa específica, com maior concentração, maior dificuldade, e ela não consegue fazer aquela tarefa porque tudo ao seu redor cria influência. Então, nesse caso pode ser um jogo do computador, pode ser um vídeo que ela está querendo assistir, pode ser a janela da escola, pode ser a caneta que caiu, tudo pode influenciar. E esse mundo da lua que a gente diz pode ser um mundo encantado imaginário, como pode sim ser um mundo que ela está vivenciando hoje no computador, nas conversas com os amigos, uma série de coisas. Agora, com relação aos adultos, o que seria esse mundo imaginário? Os adultos que têm déficit de atenção, muitas vezes, eles viajam, a sua imaginação vai longe. Ele está ali, fazendo suas tarefas, e aí eu acho que vocês já viram aquela cena que a pessoa fica assim, né? Do nada, pensando, longe, viajando. Em vez dela fazer aquilo que ela deveria fazer, o que acontece? A mente vai muito longe, pensando em coisas que ela nem deveria pensar, em atividades que ela não deveria pensar. E aí eu vou dizer uma coisa que causa muito dano para quem tem déficit de atenção, principalmente os adultos. Quando ela está em casa, ela pensa no trabalho. Quando ela está no trabalho, ela pensa em casa. É algo completamente sem nexo, mas acontece muito. Por exemplo, ela está trabalhando, em vez de ela estar concentrada nas atividades do trabalho, ela está pensando assim, porque eu tenho que ir para casa, porque eu tenho que fazer o rancho, porque eu tenho que fazer o... Ela não está concentrada nas tarefas de casa. Ela está lá viajando. Quando ela está em casa, que ela deveria se concentrar com a família, com os filhos, com as suas atividades da casa, porque eu tenho que entregar aquela tarefa lá no trabalho, porque eu deixei pendente, porque eu não consegui, porque eu não me concentrei. Eu tinha aquele relatório que eu também não entreguei. Meu Deus, amanhã de manhã eu preciso correr para fazer aquele relatório. É completamente sem nexo. E isso acontece também com as crianças. Quando ela está no seu momento de lazer, ela fica assim, com aquele pensamento, meu Deus, eu não fiz o trabalhinho. E ela tinha que estar descansando. Quando ela está na escola, ela, eu quero brincar naquele joguinho. Então, as coisas são nesse sentido. O déficit de atenção faz com que a pessoa fuja do momento exato que ela está e ela não esteja presente naquilo que ela tem que fazer. Já a perda de objetos, o que se trata? O déficit de atenção é normal, principalmente quando falar das crianças. As crianças esquecem estojo, lápis, caderno,
crachá, a mochila inteira se deixar no colégio. Olha, vou dizer, nem adianta comprar nada caro. Uniforme, então, eu nem sei quantos meu filho perdeu. Moletom, tudo que vocês puderem imaginar, casaco do colégio. Eu moro no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, aqui é frio, esquenta, faz aquela coisa. Chegou quando viu, de tarde ficou calor, tira o casaco, daí já fica pelo colégio. Bom, é aquela novela. Agora, nesse tema híbrido, mudou um pouco, mas vou te dizer, é aquela novela de ficar perdendo tudo no colégio. Se deixar a mochila inteira, a criança perde na escola. Então, assim, é uma realidade a perda de objetos. Mesmo tu colocando todos os nomes possíveis e imaginários no material, metade vai ficar na escola. Tu comprou uma lista de materiais com 100 itens, vai chegar no final do ano, tu vai olhar pra mochila e não tem nem 50. Ai, que horror! Faz parte. Meu filho tem déficit de atenção. Vou ficar eu estressada com isso? Vai resolver? Não. Seja consciente. Adultos, pode acontecer sim. Perde chave, carteira, tudo que tu puder imaginar dentro de casa e não encontra. Ah, mas isso acontece com todo mundo? Sim. Só que quem tem déficit de atenção é dobrado, tá? Na verdade, a pessoa esquece tudo mesmo, não lembra onde coloca as coisas. E tem que se fazer determinadas rotinas para ajustar, para não perder as coisas com tanta frequência, né? Uma série de organizações para que as coisas se organizem, para que não se perca tanto as coisas. Mas a verdade é que é normal as pessoas perderem os objetos com frequência por causa do déficit de atenção, tá? Voltando, e aqui vamos falar, tanto para as crianças quanto para os adultos. Com frequência se esquece datas e compromissos. É normal as crianças perderem datas de trabalhos, provas, tudo que vocês imaginarem. Aí você diz assim, tá, mas ele não anota. Não, eles anotam torto, colocam lá no caderno, não botam nas agendas, não anotam data de trabalho, não anotam data de prova. Tem que ficar cobrando, tem que cobrar diariamente, porque eles esquecem. Quando tem a provinha, quando tem a avaliação, quando é que tem o trabalho. Tem que se formar uma rotina para ensinar a criança como ela faz para não esquecer essas datas importantes. Porque a realidade que sim, eles esquecem as datas importantes, não é algo que fique na mente da criança. E a criança, com frequência, deixa de entregar avaliações pelo simples fato de esquecer. Não é porque tenha a má vontade, não é porque não quis fazer, não é porque ela é preguiçosa, é porque ela simplesmente esqueceu a data da entrega. Então é um processo que tem que se cuidar e controlar. E o mesmo ocorre com os adultos. O esquecimento de compromissos é algo comum. Esqueci, eu tinha um compromisso. Meu Deus, eu tinha um casamento para ir. Eu não comprei roupa, é amanhã. Ai, duvido que alguém vai esquecer um casamento. Não tem déficit de atenção. Isso pode acreditar. Esquecer coisas que são extremamente importantes, apesar de que para as pessoas normais, aquilo seria um evento mega power importante. Para quem tem déficit de atenção, realmente é normal esquecer a data de aniversário de casamento sua, o seu próprio aniversário. Se esquece de tudo, gente. Vocês podem saber. Coisas que parecem mega power importantes para as pessoas comuns. Quem tem déficit de atenção realmente esquece as datas importantes e compromissos. Isso é algo normal. Eu acho que aqui nós falamos muito sobre o tema e tem muito mais a se falar. Espero que vocês tenham gostado disso. Até o próximo vídeo. Bye, bye!